vambora, vem! Uou, olha aqui, gurizada! Tutano, pro teu pet lá em casa é uma felicidade da Frida, a minha pincher maluca, odiosa, querida, que adora a crocância de tutano. Mais do que isso, a qualidade, o sabor. Ela simplesmente passou agora a não reclamar de mais nada. Pelo menos disso ela não reclama, né? Tutano, crocante, absolutamente nutritiva e precisa ver, ó, peluzinho da minha cadelinha tá um carpetinho. Tutano, a tua melhor opção. Vamos pro corte? Vamos pro corte. O retroceder, ele usa como... O retroceder, eu poderia interpretar, retroceder é piorar de desempenho, mas tu acha que ele usou, Tagro, tu estavas lá como rebaixamento? Não, ele acha que... Eu acho que sim. Eu acho que retroceder, ele quis dizer em relação ao rebaixamento. Esse time não pode cair. Basicamente, cara, é impossível esse time aqui com esses jogadores... Nem louco. Ele fala assim, nem louco. Então é o seguinte, vamos encerrar o programa de hoje. Nós somos babaca aqui. Tá certo ele, tá certo o Mazuco, que disse que o Inter está só no bloco baixo. Segundo a conta do Mazuco, antes do jogo com o Bahia, o Inter estava a 3 pontos. Não estava, mas ele disse a 3 pontos do 11º colocado, ou seja, mirando o Libertadores. Nós estamos tudo louco aqui. Mas então... é mais um item da tal cartilha, porque todos os grandes que caíram, todos... Dizem que não vão cair. Não, e a gente olhava e disse assim, pô, não tem time pra cair. Mas caiu. Não tinha time pra cair, mas caiu, porque os caras desligavam, porque o presidente não demorava a prestar atenção. Acho que o problema do Inter é muito pior. Fica muito claro que pra eles tá tudo... Não é que tá tudo certo, eles também não são malucos. Tá desconfortável, tá desconfortável. Mas eles têm certeza que o acaso vai proteger, igual a música do Titãs. Gente, eles acham que eles não vão cair. Gente. Cara, eu discordo do Bagé, tá? Eu acho que tá... Tu acha que eles têm essa noção? O ambiente do Inter tá em choque. O ambiente do Inter tá em choque. Não, em choque eu acho até por causa da repercussão. Mas tu acha que eles têm essa noção? Não, em choque com medo de cair. Hoje, tu vai no Beira-Rio e tu sente no ar o medo de cair. O Inter, e vamos lá, pra mim essa declaração do Ramon Dias e a declaração do Emiliano é uma atitude de defesa, tá? É um mecanismo de defesa. Que pra mim, o Ramon e o Emiliano também estão perdidos, também estão em choque acho que eles estão e perdidos. também estão com medo de cair. Não, que eles estão perdidos eu tenho certeza. É que me dá a impressão a cada dia que passa que internamente, cara, eles ainda não estão na zona, que eles só... E outro dia foi dito isso. Parece que a preocupação para o Inter, no meu entendimento, é de que parece que a direção, enquanto não entrar no Z4, eles não consideram que seja tão grave a situação. Acho que isso é publicamente. Eu não acredito em uma sei. palavra. Eu não sei se eles têm duas faces. Eu não acreditei em uma palavra. Eu acho que é uma burrice direta. Eu acreditei em uma palavra. Cara, assim, do que quem falou? Do que o Mazuco falou. De que não estamos na zona de rebaixamento. Situação desconfortável. A situação... Gente, não, o ambiente do Inter não tá agindo assim, tá? Tá falando isso pra fora para tentar passar uma tranquilidade que não existe no bastidor. O Inter tá apavorado. Eu queria falar sobre o D'Alessandro, JB, desculpa, eu sei que tem um assunto para colocar aí, sobre o D'Alessandro, porque o Bagé fez um comentário aqui. Tava escalado, né? Aí que tá, eu tive uma informação. Então é pior. Depois que o Bisol, naquela entrevista contra o Atlético Mineiro, disse que sempre um dirigente iria falar, eu fui atrás da informação do bastidor e consegui com uma fonte que o Mazuco falaria em Salvador e que o D'Alessandro estava sendo preparado para falar contra o Bahia domingo. E aí mudou. O Bagé tem uma tese que eu respeito, que eu não concordo, mas eu respeito, e acho que eu nem descarto a tese dele, que o D'Alessandro só fala na boa. Eu acho que não é isso, porque o D'Alessandro já nos deu um exemplo de que ele tem coragem para este momento. Ele veio, por exemplo, para o Internacional, e eu acho que o grande trunfo do D'Alessandro não são nem os títulos conquistados, os grenais vencidos. Ele veio para disputar a Série B com o Internacional em 2017. Eu acho que ele merece esse elogio. Mas o que eu obtive de informação é que houve uma mudança classificada pelo Internacional no bastidor como estratégica, porque foi identificado o seguinte: o D'Alessandro tem um comportamento epidérmico intenso. E o Inter acha que o D'Alessandro tem alguns desafetos que ele criou na imprensa. E que daqui a pouco, numa casca de banana, ele poderia morder e ter uma resposta de confronto. O D'Alessandro é um cara do confronto. Ele, assim como o Renato é, assim como o Maicon é, assim como eu sou também. É um cara do confronto, é um cara do debate, é um cara que vai pra cima. E daqui a pouco o Inter entendeu, Bagé, e eu compro essa versão, tá? Eu acho que nesse caso é isso mesmo. Eu acho que não é uma tremida do D'Alessandro. De que ele, numa pergunta mal colocada, e isso, o ambiente é tenso, ele respondesse de forma equivocada e criasse uma manchete negativa. Assim, falta de preparo. É que assim, isso é falta de preparo. É que toda vez, e eu fui o primeiro a levantar essa lebre do D'Alessandro, porque o D'Alessandro é meio intocável. Né? Tanto que ele é intocável que, pela tua informação, o Internacional no bastidor está mantendo ele numa redoma.
Mas Não. mostra que ele não tá preparado, né? Mas aí que tá o ponto. Se o D'Alessandro, e eu não tenho por que duvidar do D'Alessandro, enquanto tudo que ele já provou, eu estou cobrando o D'Alessandro, é muito difícil quem tem o peito de cobrar esses intocáveis na nossa imprensa. Eu sempre fui cobrar o Renato, não pela estátua e pelo maior jogador que vestiu a camisa do Grêmio, pelo Renato treinador, funcionário e pago e muito bem pago pelo Grêmio. O que eu estou cobrando agora é o remunerado, não é o cara que ganhou títulos, que na hora da boa ele carregava carrinho cheio de troféu, como se só ele tivesse vencido. Parece que os anos que o Internacional ganhou, os outros não prestaram. Era só ele que era campeão. Agora, na época, tudo bem, eu não estou discordando da tua ideia, mas a minha ideia, até que ele prove o contrário, ela segue intacta. E eu concordo porque na contigo. hora ruim ele não aparece. Eu concordo contigo. O Grenal foi estratégico. Ele foi antes do Grenal, porque se ganha o Grenal, foi ele que mobilizou. E se perde o Grenal como perdeu, ele já tinha falado antes. Então tu imagina, se a própria direção diz, que eu já acho, com perdão da palavra, uma grande bobagem, um clube do tamanho do Inter, com o tamanho de torcida que tem, com a pressão que tem, chegar um momento de alguém definir, vamos fazer rodízio de dirigente. Olha o que é o ineditismo naquele momento ruim do clube. Rodízio de dirigente. Aí quem vai falar em casa? Por que em casa? Porque em casa ele fala com o torcedor dele de novo. E aí ele não vai. Mas é óbvio, será que alguém imagina que estando o D'Alessandro, pelo tamanho do D'Alessandro, isso é um elogio que eu tô te fazendo, pelo tamanho que tu tem pro torcedor do Inter, tu imagina se alguém não vai jogar uma casca de banana? Claro que vai, porque esse é o cara que tem tamanho pra responder. Não adianta jogar a casca de banana pro Bisol e pro Maluco. Eu concordo integralmente com a tua crítica. E Concordo o tamanho que ele tem, O D'Alessandro tem que ser cobrado. Tu não eu acha acho que ele mesmo poderia se impor? Não, nessa eu vou. Eu acho Pode que me botar lá. ele não falar é ruim pra ele, porque fica a impressão de que ele tremeu. Eu não compro essa versão, mas acho que ela é plausível, de que ele tenha, não, vamos preservar o D'Alessandro e tal. Mas eu acho que é perfeitamente aceitável o que eu ouvi do bastidor, que não é nem fonte, é do bastidor assim, cara, o D'Alessandro nesse momento, se ele vai, uma pergunta mal colocada, ele gera uma manchete. Isso mostra que ele não está preparado para esse momento. Espera ganhar para ver se ele não vai falar. Espera ganhar para ver se ele não vai aparecer para dar entrevista. O D'Alessandro, eu vou pedir desculpa pro D'Alessandro para citar esse assunto, porque ele não gosta que cite, tá? Então eu já vou falar aqui pedindo desculpa pro D'Alessandro, porque o D'Alessandro não gosta que a gente diga, por exemplo, que ele foi para as férias no momento da janela de transferências, viajou para a Argentina, assim como também o D'Alessandro não gosta que a gente cite que quando ele contratou o Kaique Rocha, ele foi apresentar o Kaique Rocha com uma folha de dados do Kaique Rocha para bater na imprensa que havia criticado a contratação. Ele deu uma resposta maravilhosa com o Kaique Rocha agora, né? Foi um negócio impressionante o que jogou, né? Cara? Exatamente. Demais, E aí, o D'Alessandro... Obrigado, JB. Ele não gosta que sejam citados os fatos que aconteceram. Sim, então, ele não gosta. É exatamente isso. Porque o D'Alessandro gosta muito de dizer que ele foi o responsável pelas contratações, ele foi o responsável pelas janelas de transferências. Fala, Benítez. Gente, vamos olhar as últimas janelas de transferências desse departamento de futebol, ou seja, do D'Alessandro, que assume esse protagonismo na janela de transferências. Gente, para qualquer função que tu vai fazer, tu tem que ter habilidade. Qualquer função, para sentar aqui, para debater, para operar a mesa, para instalar a internet, para qualquer coisa que tu tem que fazer, tu tem que ter habilidade. O D'Alessandro, para jogar futebol, ele tinha muita habilidade. Ele pegava a bola, driblava, batia a falta, colocava a bola onde queria, se posicionava bem. Ele era um jogador muito habilidoso. Agora, a falta de habilidade do D'Alessandro para ser dirigente é algo que está notável para todo mundo. O D'Alessandro foi um cara que nas janelas de transferências contratou mal jogadores que não deram resposta. O D'Alessandro foi um cara que não soube cobrar um grupo de jogadores desmobilizado sem comprar uma briga com um grupo de jogadores desmobilizado. E o D'Alessandro é um cara que não tem habilidade para lidar com o momento de crise e dar entrevista para a imprensa. Gente, o D'Alessandro não pode voltar como dirigente do Internacional. O D'Alessandro tem que ser demitido no final do ano, como todo o departamento de futebol. E ele é um dos grandes fiadores dessa temporada fiasquenta, né? JB. É só mais um dos problemas do Inter. Senhores, o Inter não vai cair. O Inter não vai cair. Nem o presidente do Inter. Não, o Inter não vai cair. O Santos não vai deixar.